Então vamos lá? Bom, por que a Black Friday no Brasil é uma palhaçada? Eu vou tentar explicar pra vocês de onde vem a tradição da Black Friday e tal. Acho que esse vídeo ele vai tentar fugir um pouco da média e depois vou explicar como é que você pode se beneficiar da Black Friday, mesmo ela sendo uma palhaçada. Que é uma coisa bem difícil no Brasil, mas ainda é possível. A Black Friday acontece sempre na sexta-feira seguinte a um feriado chamado Thanksgiving, que é o Dia de Ação de Graças. Você que assistiu desenho animado na infância, você tá familiarizado com isso porque ele é bem ali pertinho da época de Natal nos Estados Unidos, mas ele é um feriado que pra gente não faz muito sentido, porque as pessoas começam a falar naquilo na mesa, eu sou grato por isso, sou grato por aquilo, né? É totalmente ligado à tradição evangélica, né? A tradição mais luterana, e não à igreja católica de fato. Então, é um feriado protestante. É por isso que no Brasil a gente não tem ele, porque a gente tem mais os feriados da igreja católica. O Thanksgiving acontece, então, na quarta quinta-feira de novembro, e aí, depois disso, a gente tem a Black Friday, né? Sexta-feira preta, que é a última sexta de novembro. Raul, se é assim, né? Se nem tá perto da Black Friday, falta mais de mês, por que a gente tá falando de Black Friday no Brasil em outubro? O que acontece é que o comércio local, ele não tinha uma âncora para esse feriado. Então, no Brasil, esse feriado não faz sentido nenhum, a gente não tem Thanksgiving, ele se tornou simplesmente uma data comercial. O Ricardo Eletro, lá atrás, ele começou a gastar um dinheiro com a campanha massiva, ele conseguiu criar a ideia de Black Friday na cabeça das pessoas, as outras lojas seguiram e também fizeram propagandas para tentar impulsionar as vendas ali. Por quê? Porque se você esperar chegar na Black Friday, o que acontece? As pessoas vão ter gasto dinheiro. E aconteceu a mesma coisa na primeira Black Friday no Brasil. As empresas que esperassem chegar o Natal, que era a nossa data de consumo, o mês do Natal, o mês de dezembro, elas iam encontrar as pessoas com dinheiro aqui antes, quem estava aqui com dinheiro antes, só que elas iam ter gasto em quem estava falando que ia fazer Black Friday. Então o que aconteceu? O comércio local caiu no primeiro ano, eles perceberam que o Ricardo Eletro e as outras empresas que fizeram Black Friday, eu tô falando dele porque ele ficou marcado na TV brasileira, né? As empresas que fizeram essa Black Friday, elas conseguiram pegar esse dinheiro que tá ali do 13º, etc, elas conseguiram pegar esse dinheiro adiantado em fatura de cartão, etc. E aí no ano seguinte, todas as empresas tiveram que adiantar e fazer a Black Friday, porque se eles não fizessem a Black Friday, eles iam perder essa oportunidade. Com o tempo, as pessoas foram percebendo que dava para ir tentando puxar cada vez mais para frente essa data, porque se eu esperar chegar na data de fato, todo mundo vai estar fazendo Black Friday lá na data da Black Friday. Então eu preciso atrasar. Aí virou Black Novembro, Black sei lá o quê, e que vai pulverizando, né? Mas sobe muito as vendas do comércio e funciona. Então cada vez mais as pessoas tentam chegar mais cedo nessa data para colher esse dinheiro do fim do ano. E aí agora você percebe as pessoas chegando em outubro. Nos Estados Unidos, por exemplo, a data que marca oficialmente, né, a temporada de compras de fim de ano é uma sexta-feira, onde muita gente já tá de folga por conta do feriado do dia anterior. Então lá faz todo sentido, né? Estamos de folga na quinta-feira, vou ficar de folga também nessa sexta-feira, que acaba emendando ali. Aí as empresas faziam mega promoções ali para queimar o estoque, na verdade, para preparar o estoque de Natal. Então você cria uma lógica aqui de vamos vender o que tá engavetado aqui para a gente preparar para as vendas de fim de ano, né? E lá realmente vai ter o desconto de verdade, porque tem todo motivo, as pessoas tiveram que comprar os presentes, as pessoas se prepararam para o feriado de Thanksgiving. Tem toda uma lógica ali que tá atendendo ao calendário americano. Filas na porta, na loja de madrugada, TV pela metade do preço, eletrônico e roupa com corte pesado para tentar fazer essa troca para se preparar para as vendas de fim de ano. E aí, o que não faz sentido no Brasil? Você já deve ter percebido de maneira óbvia. Thanksgiving. O Brasil importou só a parte de tentar vender a qualquer custo, sem nenhum contexto social, sem nada que seja cultural nosso, sem nada que seja prático da Black Friday que funciona lá nos Estados Unidos. Aqui a data foi adotada pelas lojas lá para 2010, primeiro online, depois no varejo físico, mas sem o feriado, sem clima de fim de ano. A gente não tá no clima de fim de ano ainda, né? Apesar de alguns supermercados já estarem tentando vender panetone. Eu, sinceramente, eu fico extremamente frustrado com isso, porque acho que no Brasil a gente tá prolongando tanto os feriados, né? Montando a árvore de Natal em outubro, que quando chega de fato no feriado, a gente já se acostumou tanto com ele que perde um pouco a lógica. Eu acho que o comércio vai amargar nos próximos anos as consequências de ficar fazendo isso, porque na verdade eles vão perder essas datas importantes porque eles estão tentando alongá-las o máximo possível até que elas perdem o sentido. Eu me lembro de ficar esperando muito tempo na minha infância para chegar ao Natal. Agora eu tô montando a árvore de Natal, na minha cidade eu tô montando a árvore de Natal em outubro, né? E dentro de shoppings, etc. Não dá pra gente ficar 3 meses em clima natalino, gente. Quando você tem que trabalhar, etc., não tem como, né? A gente ficar. Eu acho que poderiam ter importado um Halloween, alguma coisa nesse sentido, mas tentar importar a Black Friday sem importar o Thanksgiving junto foi uma loucura. E aí tentar trazer o Natal para outubro também para já sair da Black Friday e fazer essas vendas, eu acho que não funciona. Então, na prática, a gente não tem uma regulação clara, não tem uma tradição de transparência de preço. As empresas simplesmente acabam aumentando o preço, corta o preço na metade no dia da promoção, né? Remarcação de preço. A gente já viu muitos desses vídeos por aí. Então, qual que é o problema principal aqui no Brasil? A gente tem muitos descontos falsos, muitas lojas que aumentam o preço antes e depois fingem que dão um super desconto. Desorganização, né? Os sites acabam caindo aí, estoques caem, entregas atrasam, ferra todo mundo que estava fazendo compra normal
normalmente aqui. Consumidores ficam desconfiados, né? Porque o histórico de promoção enganosa fez com que a gente não leve a sério esse tipo de coisa. O descolamento cultural, não tem feriado, não tem absolutamente nada. O resultado é um monte de gente zoando nas redes sociais e tal. E aí, nesse ano, a gente tem uma característica ainda mais impressionante, porque agora os produtos digitais também, eles também querem aproveitar a onda da Black Friday, e daí produtos sem estoque fazendo Black Friday, o que não faz sentido algum, gente. É simplesmente uma exploração da data comercial sem nenhum nexo, né? Porque se eu não possuo um estoque físico, por que eu vou fazer Black Friday? Eu tô esvaziando que tipo de estoque? Eu não tenho estoque, o produto é um acesso digital, né? Se você tem um bonequinho num jogo, você pode criar outro, uma outra roupinha, não tem problema, né? Mas as empresas de jogos nem entraram nisso. Mas os infoprodutores decidiram que vão fazer Black Friday agora para vender login, que não tem nexo nenhum, e em outubro. Então, acaba sendo uma ferramenta simplesmente para fazer as pessoas gastarem dinheiro de forma irracional, já antecipando os gastos de fim de ano. O que eu vou te dizer, na prática, antes de explicar como é que você pode se aproveitar de fato da Black Friday, porque tem algumas coisas que podem te ajudar com isso, não faz isso. Na hora de comprar alguma coisa, pega alguma coisa que você já ia comprar e verifica se o preço está menor. Se o preço estiver maior do que aquilo que você pretendia comprar, não faz sentido nenhum para você. Ah, não, mas agora estão me oferecendo 4, 5 bônus a mais. Mas para quê? Se você não queria nada disso. Então tenta comprar aquilo que você queria. Se eu queria um notebook, eu encontrei um notebook mais barato, poxa, faz muito sentido para mim, não é? O notebook tava por 5 mil, agora tá por 4 mil, eu economizei R$1.000 ali com uma compra que eu já faria de todas as maneiras. Agora não, vou acessar para procurar o que comprar, não faz sentido nenhum, não compra nada. Sabe o que você pode comprar? Mais tempo para você, mais tempo para sua família, pode investir esse dinheiro para te dar tranquilidade de espírito, pode investir esse dinheiro para que em dezembro você consiga, né, aproveitar melhor com os seus filhos na data, e não tem problema nenhum, 2 dias depois do Natal vai estar tudo muito mais barato do que está agora, né? Então você pode ir lá comprar presentes para seus filhos, etc. Pode dar uma lembrancinha no dia do Natal, acho que é importante a gente ter aquela memória, mas ensinar a responsabilidade para os nossos filhos desde cedo, né? O cuidado com o dinheiro. Se ainda acredita em Papai Noel, não, né? Daí tem que fazer bonitinho que tá pequenininho. Mas depois já passou dos 12, 13 anos, já pode levar os filhos e falar, olha como a sociedade é boba, né? Simplesmente por conta de uma data aqui, que era para ser uma coisa simbólica, que era pra gente estar relembrando o nascimento de Cristo, foi virando 30 mil coisas até se transformar nisso. A gente pode fazer uma oração no dia 25, ter uma refeição com a nossa família, e no dia 26 a gente pode ir às compras normalmente, lembrando que Cristo não tem nada a ver com dinheiro, lembrando que Natal não tem nada a ver com dinheiro e todas essas coisas. Então você consegue se organizar ali. É para isso, levar os seus filhos, já ensinar a educação financeira desde cedo. Acho que esse é uma bela oportunidade, né? Para você conseguir mostrar para o seu filho que ele não deve se guiar pelo que a maioria tá fazendo e sair comprando porque todo mundo tá comprando. Isso não faz nexo nenhum. Ah, não, vamos às compras. Olha que coisa absurda, um feriado do consumismo puramente vazio, sem nenhum objetivo, sem nem ter o tal do Thanksgiving, sem nem ter nada associado. É uma coisa tão idiota que, sinceramente, me choca que as pessoas queiram fazer parte disso, que sintam orgulho de fazer parte disso de alguma maneira. Eu não vou fazer nenhum tipo de oferta, já faz anos aqui que a gente antigamente até dobrava o preço, né, da UVP no dia, para não entrar nesse tipo de coisa, para que as pessoas não comprassem, para que elas refletissem sobre aquilo que elas estavam fazendo. No geral, sempre saía 15, 20 vendas ali, a gente devolvia o dinheiro para as pessoas falando, olha, você caiu num golpe aí, né, olha o tanto que você tá pronto para cair num golpe. Você veio lá, a gente fez uma promoção de Black Friday que era o dobro do preço normal e você comprou uma coisa pelo dobro do preço. E a gente explicava pra pessoa e tal. Sempre foi uma piada, as pessoas ficavam felizes de receber metade do dinheiro de volta, né? Então esse ano a gente nem vai fazer isso, acho que não funcionou de maneira educativa. O que a gente tá fazendo é não colocando isso. Acho que quem trabalha com educação financeira tem que se lembrar que a nossa função principal é educador. Se eu vou lá, eu tô tentando explicar pra pessoa como é que faz pra ela gastar com responsabilidade e eu quero fazer o contrário, eu quero fazer ela comprar uma coisa que ela não precisa ou comprar por impulso, eu acho que não tô agindo da maneira correta. Na UVP a gente vai continuar do mesmo jeito que sempre foi, né? O preço tá o mesmo, não mudou nada ao longo do ano. A gente ia fazer um reajuste de aumento de preço, na verdade, ia deixar para fazer nessa data do Black Friday. A gente provavelmente vai deixar para fazer no ano que vem esse reajuste. Não tem nada a ver com Black Friday nem nada, é uma correção da inflação mesmo, né? Não é porque a gente tá aumentando, é simplesmente que o nosso preço tá estático nos últimos 2 anos e a gente quer fazer um ajuste no ano que vem. Vamos deixar para fazer no ano que vem, então não tem pressa, você pode comprar lá na turma de dezembro, tranquilo. Tem turma todos os meses, a gente não vende esse tipo de coisa. Se prepare, se organize, faça isso da melhor maneira possível. A gente nunca precisou acelerar ninguém. Tem gente que demorou 6 meses para tomar a decisão de entrar na UVP e a gente esperou. Pode perguntar aqui nos comentários. 6 meses, não tem cobrança, não tem nada. A gente falou, ó, mês que vem tem turma, tá tudo bem, você pode entrar nessa hoje, tem uma turma começando agora, ok? Você pode entrar, se você quiser fazer essa turma de agora, tem data. Por quê? Porque tem um calendário, né? A turma segue
as lives, tem a comunidade, tem a organização que a gente prefere fazer por turma, porque o acesso expira. Então é só mais uma organização interna que a gente faz para saber quem tá entrando. Mas a gente não vai fazer nada disso, não tem Black Friday, não tem nada. Se você estava esperando para entrar na UVP e tá esperando qualquer tipo de promoção, pode ficar tranquilo. Se você entrou na UVP e tá com a sensação de que foi feito de idiota, porque agora as pessoas vão pagar metade do preço, não vai acontecer. A gente toma muito cuidado com isso também, porque a confiança é uma coisa muito importante, né? Imagina, alguém tomou a decisão mais cedo e ela vai ser penalizada porque eu queria fazer uma promoção para poder fazer um pico de venda num negócio. Para mim, não é o tipo de coisa que entra na minha cabeça. Tenho nada contra isso pro varejo, tá? Lembrando bem claro. Pô, o varejo tem estoque, a televisão tem que entrar outra no lugar, né? Agora, para produto digital, de acesso, de login, não vejo sentido e eu não costumo fazer o que eu não vejo sentido. Não tô dizendo que quem faça é criminoso, não tô fazendo nada de errado. Cada um faz as coisas da maneira que quer. Eu não me sentiria confortável de fazer um produto de educação financeira com promoção de compra agora. Não entra na minha cabeça que isso é educação financeira. É esse o ponto. Agora, dá para se beneficiar? Dá. E aqui não é nenhum tipo de propaganda nem nada. É que existem algumas ferramentas que você consegue acompanhar o preço dos produtos ao longo do ano, né? Então, o Buscapé e o Zoom, eles parecem concorrentes, mas são da mesma empresa. Eu queria ter uma terceira ferramenta aqui. Você tem algumas outras ferramentas que são comparadores de preço, mas no Buscapé e no Zoom existe um recurso. Cara, quando os caras são bons, são bons. Eu não ganhei nada para fazer isso aqui, nem falei com eles. Se eu mandasse uma mensagem, eles iam me patrocinar, mas aí eu sinto que não seria verídico o que eu tô fazendo aqui. Então, olha só, quando você clica numa TV aqui, você tem como olhar se o preço tá bom. Então, eles permitem aqui que você faça uma análise de preço histórico. E daí eles já mostram para você como é que estava o preço disso e você percebe já que todo o mercado já está se ajustando em colocar os preços um pouco mais altos, né, para poder se preparar para ter que dar desconto na Black Friday. Raul, mas isso é nítido, assim, é óbvio, né? É uma coisa tão nítida quanto a coisa mais básica do mundo. Olha lá, ó. Se a gente vem lá de 6 meses, então o preço foi abaixando sensivelmente, porque o modelo é mais antigo, mas aí quando você vem para os últimos 40 dias, você percebe que o preço já vai começando a subir aqui nesse período. Ele deve subir ainda mais, tá? Eles vão subindo devagarinho e lá na frente eles voltam a dar o mesmo desconto para vender pelo preço que já estavam. Então, todos os celulares você vai perceber esse efeito, né? Mas a gente percebe que todos esses produtos, eles estão já sofrendo um reajuste muito para cima, né? No geral, vale a pena no dia da Black Friday você travar aqui. E você pode vir aqui e configurar. Quer pagar mais barato, você pode vir aqui e configurar. Raul, mas no meu caso aqui, o que eu tô esperando é por condições melhores de parcelamento e tal. Cara, nesse sentido, vale a pena você avaliar se você deveria comprar mesmo, né? Porque se você tá esperando algum tipo de parcelamento, algum tipo de condição especial, pode ser que não fosse o caso de você fazer a compra. Quem quiser deixar outros sites aqui também disso, eu não quis mesmo fazer propaganda do Zoom aqui. De fato, o Zoom e o Buscapé são a mesma empresa, então não faria sentido fazer 2 anúncios aqui para eles, mas os dois têm essa função, mas são os dois que eu encontrei que tem essa função mais organizadinha assim, mais bonitinho. Então você consegue ir lá e criar o alerta nos sites e verificar se de fato o desconto é verdadeiro. Acho que vale muito a pena fazer esse tipo de coisa. Uma outra coisa também é, não antecipa a fatura. Agora tem muita gente antecipando para deixar o cartão com limite, etc. Não se prepare para gastar. É esse o ponto, né? Tenta deixar suas contas normais, não abre a internet no dia. Se você não tem nada para comprar, cara, não fica olhando o site que você tem anúncio. Sabe a melhor compra que você pode fazer nesse período agora? Assinatura do YouTube Premium. É a melhor compra. Vai te economizar muito dinheiro. Assinatura do YouTube Premium para você não estar visualizando uma quantidade infinita de propaganda. Agora, Raul, quero conhecer mais do seu trabalho, quero aprender a investir, não por conta de promoção, nem de Black Friday, nem de nada. Eu falo isso em todos os vídeos, né? Se você precisa aprender a investir, quiser aprender a investir com a UVP, eu vou te convidar. Clica no botão Faça sua análise de perfil, preenche o seu questionário, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Deve ter mais de 50 mil alunos aí. A UVP tem um compromisso diferente das outras escolas ou de qualquer tipo de curso de investimento. Sempre eu falo para vocês, pergunta se alguém faz isso aqui, né? Que é isso aqui, ó. Aprendizado garantido. Se você concluir todas as aulas, emitir o seu certificado e não se sentir seguro para investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Pode ir lá, perguntar para as pessoas, os especialistas da UVP, se isso aqui é verdade. Pode pesquisar a gente no Jus Brasil, você vai perceber que não tem nenhum processo relacionado a isso. Nunca, ninguém, em 40, 50 mil pessoas, ninguém nunca falou, olha, não é verdade que o Raul devolve dinheiro. Inclusive, mesmo quem fala mal de mim, acaba tendo que reconhecer isso aqui. Fala de fato, se eu fui lá e pedi o dinheiro de volta e recebi. Você tem poucos casos, mas sempre existe. Tem alguém ali que pode não ter gostado do que eu falei, que às vezes eu sou grosseiro e tal. Teve, então, inclusive, já casos que a pessoa pediu e voltou. E depois pagou de novo, é verdade. Tem lá no Reclame Aqui, um caso de um cara que ele pediu o dinheiro de volta, recuperou o dinheiro e tal, e aí depois de um tempo ele conseguiu resolver o problema financeiro que ele tava e pagou de novo por honestidade. E ele escreveu lá no Reclame Aqui e tal, falando das condições. Isso foi muito bom pra gente, inclusive acabou servindo como uma boa propaganda. Então é isso. E aí, se alguém falar, não, mas eu acho que tal fulano é melhor que a UVP, só pergunta pra ele, tem a mesma garantia? Você me oferece o dinheiro de volta se eu não ficar satisfeito? Daí você vai perceber que fala, não, garantia de 7 dias. Ou não, se você nunca mais investir, tem isso. A gente colocou esse contrato aqui e falou, se você não investir mais depois que você fizer, mas aí não é por causa do curso, né? Então não faz sentido nenhum. A UVP continua invicta como a melhor escola de educação financeira. Por que eu sei disso? Porque a gente pode oferecer
oferecer um compromisso desse e parar de em pé, né? Tá aqui parando de pé o negócio há anos sem nenhum problema. Todo mundo que tentou teve que tirar a cláusula e a UVP continua fazendo e todo mundo me perguntando como é que eu faço. Bom, chama qualidade. Princípio que pra gente é fundamental. Só te fazer uma pergunta. Nessa época, as empresas de varejo são beneficiadas? Como é que são funciona? prejudicadas, no geral. Porque ela tem que ficar esperando a temporada de resultados e se ela for mal, ela é prejudicada. Porque todo mundo espera que vá bem. Então, se não der, o número é prejudicado. É mais arriscado. Então, investir nessa época, né? Mas varejo já é latada, lembra disso. Deixa eu ver a pergunta aqui. Então, vamos lá. Essa não podia perder. Você sabe a carteira dos seus fãs e seguidores. Essa é mais inteligente do que pensava. Sei, velho. Lógico que sei, pô. Boa, top. O VP Planejamento é magnífico, automatizar onde já investi. Boa. Eu sei, porque vários dos meus seguidores se tornam alunos, né? Então, eu sei exatamente quanto dinheiro vocês têm, né? Vocês se tornam aluno na minha plataforma de investimento. Vocês acham que eu não tenho acesso às coisas da minha plataforma de investimento? Eu tenho, né? Não posso usar ou mostrar pra ninguém, mas tenho. Maicon, Raul, todo esse avanço realmente é assustador, mas o mundo está passando por uma transição. São muitas mudanças que vêm acontecendo em várias áreas e rapidamente. Temos que nos atualizar. Raul, me diz como implantar nas pequenas empresas. Cara, a gente está implementando IA em tudo aqui e a gente não é uma empresa tão grande. Acho que é estudar e colocar. Beijo pra vocês e até amanhã.